Olá, pessoal. E aí, boa tarde, tudo bem? Vamos aqui preparar o nosso ambiente para receber aí a nossa convidada, minha amiga Noeli. Então, quem estiver chegando aí vai dizendo um oi. Olha a Noeli já chegando aí. Oiê! Ai, caramba, peraí, o que que eu fiz aqui? E aí, queridona? Vamos já entrar, né, fia? Porque é o seguinte. Oi. Alô! Oiê! É nóis, amigo! E aí, querida, como é que você tá? Eu tô joia, e você? Eu estou ótimo, Hein? ótimo. Então tá bom. Vamos bater um papo aqui enquanto o pessoal vai chegando. Eu estou Sim, abrindo aqui no computador para poder ver os comentários, porque eles ficam lá embaixo, a gente nem sempre consegue ver é tudo, né? verdade. E É aí, às uma vezes, boa. fica alguma pergunta para trás, Verdade. mas o engraçado é que não está A aparecendo que eu estou Fátima ao já vivo. entrou. Não, tá ao vivo, amigo. Eu entrei. Então, é engraçado que aqui no computador não está aparecendo. Lógico que está ao vivo, Ah, vai. Oi, Fátima, boa eu tarde. acho que a Fátima é uma cliente minha. Ela tá apaixonada pelas leis biológicas, né? Muito legal isso. Ó, Silvinha, ó, Silvia, obrigado. E Silvia, você está no Egito, amiga. Vai passear. Que delícia, hein? Que demais. A Priscila Gitti também é minha amiga. Priscila, olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu não sei porque eu queria que aparecesse aqui no computador, porque senão depois a gente não consegue enxergar. Bom, bora lá. Érica, oi Érica, boa tarde. Eriquinha, tudo bem, Eriquinha, Eriquinha? tudo bem? Érica, nossa querida amiga lá de Minas Gerais. Muito Sim. bom. Olha a Fátima aí Também, falando, o Rui, que ela tá amando as terapias. mas não tem como não, né, Fátima? Ainda É mais, né, com verdade. essa mulher incrível que é a sua Ah, terapeuta aí. nós somos, amigo. É, Mas a gente só a gente- ilumina o palco, fala aí. A gente só é, mostra o né? caminho. Mas Quem faz a cena, quem é a estrela da cena é o cliente, não é é a gente. A verdade. gente só, Eu a gente só falo, segura o farolete, né? não é? Eu falo que eu me sinto assim, ó. Hoje eu me sinto assim. Eu sento num teatro e eu ponho um holofote ali e só fico dando uma dirigida, ó, é para lá, é para cá, entendeu? E eu só sento, só tô sentada para aplaudir, porque cada coisa Exatamente, fantástica. e a gente pode aplaudir de pé, né? Porque tem Sim, muita coisa bacana acontecendo aí com os nossos clientes verdade. e com as conquistas que eles estão fazendo, né? Com as Sim. melhorias que eles estão Nossa, alcançando. cada E é, coisa que eu não acreditei na minha vida, nesses 34 anos como terapeuta, que um dia eu fosse viver isso. É Deus na não minha é? vida, é só Deus na É. minha vida. Porque é Bom, tudo uma promessa aí. é, bom, então, assim, como você é minha convidada, eu gostaria então que você fizesse. Como Vamos diz nos uma professora, apresentar, é, amigo! como você tem cliente sua aí também, né? Tem? Mas tem uma professora que diz assim, ó, você tem todo o tempo do mundo para se apresentar em 1 minuto. Legal. Bom, meu Bom, nome é então Noeli vamos. Porto Bittencourt. Eu sou formada em educação física, trabalhei como educadora física durante. É verdade, Érica, somos mesmo. Trabalhei como educadora física 30 anos e me aposentei, mas levei sempre paralelo a terapia, porque a minha mãe adoeceu, a medicina não deu jeito.
e o médico a condenou a viver o resto da vida dela aos 40 anos de idade, deitada sobre uma cama, e eu virei e falei, doutor, minha mãe não vai virar um vegetal. Eu não sei o que é, mas vai vir aqui. Naquela mesma semana me surgiu um curso fantástico de 1 ano e meio, e no meio do curso, aliás, nos primeiros meses, levando, hoje eu entendo, que levando, porque o que doía na minha mãe eram os romboides, era a escápula, daqui a pouco a gente fala disso. Vai saber o que é isso? Aham. E quando eu levei valor para ela, quando eu a valorizei, quando eu dei toda a minha atenção, carinho, cuidado a ela, e ela então se sentiu valorizada, ela virou essa página e eu me encaminhei nessa jornada terapêutica. Você vê, foram 2 sucessos, né? Foram. Duas grandes conquistas aí. Duas grandes conquistas. Uma nova profissão, e que eu caminhei paralelo às terapias, à educação física, né? A Josi aqui entrando, parceiraça, né? Minha parceira. A Diana também entrou aí, Diana de trabalho querida. Aqui. E aí, bom, enfim, aí eu tive um PT, onde eu fiquei 12 horas, a Josi participou desse momento, eu fiquei 12 horas após a morte da minha mãe, sem conexão aí com o HD, e sem gravar nada na memória, não esqueci das pessoas, e esqueci que a minha mãe morreu. E aí, quando eu voltei a trabalhar, eu esqueci como eu finalizava uma terapia. E aquilo para mim, Rui, foi assim, eu não tenho condições mais de seguir adiante. E quando essa porta, para mim, quem abriu foi Deus, eu falei, eu vou pedir permissão para meu Deus para eu fechar. E o recado foi, essa porta vai continuar aberta e eu vou levar a cura nas suas mãos. E o que Deus me trouxe lindo, foram essas técnicas, né? Que eu tenho a certeza de estar no caminho certo, de tudo que eu tenho visto. E é por isso que eu falo que é só Deus na minha vida, né? Porque é o cumprimento de tudo aquilo que eu ouvi. Né? Que legal, né? E agora você tem meus convidados aqui, por favor, se apresente. Ai, tá bom. Então, meu nome é Rui, né? Eu sou aqui do Espaço Equilíbrio Essencial, estou aqui em Santo André também, né? Vizinho quase da Noeli, tá? Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Parceiros, amigos. Nós é parça. Ele cuida de mim, eu cuido dele, eu mando cliente para ele vice-versa. É uma parceria. A gente vai fazendo uns troca-troca aí, né? Então, eu não tenho tanto tempo de terapia quanto a Noeli, né? Eu vim da área corporativa e eu estou na área de terapia há cerca de 8 anos, mas atendendo efetivamente há 4 anos só. Mas já tem, assim, resultados incríveis, né? Porque a gente está sempre no processo de aprendizado, a gente está sempre estudando, né, Noeli? Isso a gente não consegue parar de estudar. Ou quando a gente não está diversificando, a gente está aprofundando. Exatamente. Né? Então, eu também comecei na área da terapia por necessidade pessoal, fui ser atendido por terapeuta, isso lá nos idos de 2012. E aí, a partir daí, eu comecei, então, a ver que eu me interessava muito por isso. E não teve outra ideia. Eu já comecei a preparar a minha aposentadoria já estudando. Lá atrás, falei assim, eu vou estudar, porque quando eu aposentar da vida corporativa, eu vou ajudar as pessoas assim como eu fui ajudado na terapia, né? Quando eu vi o resultado que foi dado na minha vida pela terapia, eu falei assim, eu posso fazer isso, porque eu tenho experiência de transformação.
Então eu posso levar essa experiência para as outras pessoas também. E aí a gente vai, né? Vai pegando aqui, pegando ali, aí encontro essa minha amiga linda, a Noeli. Primeiro ela foi a minha instrutora, olha só, gente, ela foi minha instrutora de 2 técnicas muito incríveis. E a gente acabou virando aí colega de estudo, né? A gente troca muitas informações, troca figurinha. E é bem bacana essa troca. Eu acho que é muito legal isso, né? Quando a gente encontra, né, um parceiro assim, né, Rui, da gente confiar, né? Sim, eu confio muito em você, tanto que eu peço sempre o help. A gente quando se trata, preciso, né? a gente se trata, né? E essa troca, né? De quando, isso aqui tá pegando, ó, ajuda aí. É muito legal isso, é muito legal. Né? Então, deixa eu falar um oi aqui. Nel, tá chegando, a Nel Amaral, Hengel, a Yara. Oi, Yara! Yara, que também foi minha aluna. Numa e ela, minha professora. E a Yara, minha professora. Não tive ainda tempo, né? Porque eu tô com tanto curso ainda rodando que eu tô biruta, preciso terminar, que eu quero fazer os cursos com a Yara. Ô, Rui, como que a gente tira as letras da cara da gente aqui? Ah, consegui. A Yara foi a minha instrutora no meu primeiro curso extensivo de terapias, né? Uau! Onde eu fiz um curso bem, bem alto aqui de terapia. Que legal. Então, o pessoal que está entrando, muito obrigado por vocês estarem aqui, né? Para a gente poder aqui dando continuidade. Olha, gente, as letrinhas não estão subindo, então eu não sei o que acontece. Se a gente não conseguir responder todo mundo, nos perdoem. Manda lá pra gente no direct, ou mesmo no post, né, Rui? Isso. Você vai gravar, vai deixar gravado? A gente vai deixar gravado, vai deixar lá postado, né? Isso, apesar que o IGTV vai respondendo. No IGTV ele só consegue ter até 1 hora, então se a gente ultrapassar isso, vai cortar. Ó quem entrou, a Neia. Ô, Neia, outra linda professora nossa! Lindra, como eu sempre falo, Lindra. Lindra. Então tá, gente. Isso aí, então, vamos começar então? Vamos ver o que nós estamos fazendo aqui, né, amiga? Verdade. Eu convidei você porque, primeiro, você é uma terapeuta de longa data, uma terapeuta corporal, né? Porque você começou no corporal, né? Comecei no corporal. Você começou do corporal e foi para o sutil, eu vim do sutil para o corporal e a gente se cruzou nesse meio do caminho aí. Sim. Né? Sim. E a gente, então, vai ter aqui um bate-papo para quem está entrando agora e para quem vai ver o vídeo depois. O nosso conhecimento fundamental é baseado na nova medicina germânica e as 5 leis biológicas do Dr. Hammer. Tá? Então, tudo que a gente for falar aqui, ele tem uma base nesse conhecimento. Né? Então, não é o certo e não é o errado, é uma forma de ser visto. Né? A gente não pode afirmar que esse é a razão pura, mas é o que a gente usa, é o que a gente vê resultado. Sim. Então, para a gente é coerente e faz sentido. Espero que para vocês também faça algum sentido, porque esse bate-papo já vai cair, não é ficha não, é central telefônica que vai cair. Tá? Então, amiga, conta aí pra gente. Então, primeiro, quais são as suas experiências que você tem tido a partir desse conhecimento da nova medicina? O que você tem agregado? Você tem... Apesar da base da nova medicina, você já vem trazendo mais algumas coisinhas aí, né? Com a nossa musa inspiradora, a Ana Peixoto. Ana Peixoto, que está sempre... Nas minhas lives eu sempre cito e reverencio. Sim, porque a gente tem que dar realmente gratidão. Exato. Porque desde o Hammer, desde o Góes, desde da Josi. Porque são pessoas que eu acho que tiveram
né? Dr. Hammer, para quem não conhece. Porque antes, né, Rui, era assim, você vai no médico, olha, essa doença, ela é emocional. Você deu, né? Você vai fazer e o aí? quê? Você vai tirar o coração, você vai tirar a cabeça, você vai tirar a mente e tá enfadado aquilo o resto da vida, né? E quando vem o conhecimento da nova medicina germânica, que a partir de um evento que você passou na sua vida, que te foi impactante, que te foi inesperado, isso atinge a sua psique, um órgão e o cérebro, tudo simultaneamente. E aí, se isso tem um caminho de ida para no sentido de um sintoma, de acordo com o óculos que você vê a vida, esse caminho ele volta também. É uma via de duas mãos, né? E como o Rui falou, eu tenho várias técnicas e para mim a nova medicina germânica, ela não é só o carro principal, como que o povo fala? O carro-chefe. Carro-chefe. Não, é o meu carro que vai na frente. É ele que eu ponho na frente, porque é o ele chassi. que explica. É ele que explica e que faz todo sentido para a pessoa, que quando ela entende da onde veio o sintoma, e aí não importa se é um sintoma físico ou psíquico, né? Ou dito aí as patologias psíquicas, ansiedade, depressão e bababi, única coisa que difere é que nessas ditas patologias psiquiátricas são acometidas as duas áreas do nosso cérebro. Que é 2 eventos no mínimo, no né? Mínimo, dois eventos impactantes, inesperados e traumáticos, né? E para quem não conhece aí o Dr. Hammer e é a primeira vez que está vendo as nossas lives aqui, Dr. Hammer, ele médico oncologista, saudável a vida toda, com um único filho, e aos 17 anos desse filho ele é assassinado, né? E após esse evento, ele e a esposa dele são acometidos de um câncer, ele nos testículos, ela no ovário, e isso para ele foi essa cara do Rui. Como? Né? Eu perco um filho e aquele órgão que fabrica um filho é acometido de um câncer. Então eu descobri a causa do câncer. Ele estava enganadíssimo, porque ele descobriu lindamente a causa de todas as patologias, né? E a partir daí ele não desenvolveu um método específico de tratamento, né? Hoje muitas técnicas, como a técnica de RBM da Ana, que traz as 5 leis biológicas na frente também, né? E muitos, né, Rui? Tem uma infinidade aí, inclusive bioalinhamento que a gente fez também, né? Que embora seja um conhecimento raso, traz isso também, enfim. É a porta de entrada, né, que a gente teve, né? Foi a porta de entrada. Né? Então, e a qual somos muito gratos também, gratos, né, Rui? Também, com certeza. E aí a gente passa a entender, então, que aquilo que nos acometeu, o que foi impactante na nossa vida, aquele evento que foi impactante, ele, de acordo com aquilo que da forma como a gente vê a vida, né, que aí vai depender de inúmeras coisas, inclusive a lateralidade cortical, a qual a gente daqui a pouco vai dar uma pincelada, né? Porque a gente não vai dar curso de leis biológicas aqui. A gente está mais querendo levar para vocês um conhecimento de olhar, né? De olhar é uma nova forma de olhar sobre as dores, né? Uma nova forma de olhar, né? Que você muda o seu óculos diante de um evento que te foi impactante, você muda esse olhar, tudo muda ao seu redor, inclusive o sintoma. Né? Inclusive eu fiz uma postagem sobre isso aí. Oi, Du Santana chegando aí. O Du também é nosso colega aí. Muito marido da Lívia. Sim. Olha, e hoje é aniversário da Lívia, então parabéns para a Lívia. A Lívia aí, Lívia. Parabéns!
Felicidades, Lívia. Isso. Então, eu até fiz uma postagem sobre isso, tem uma imagem muito interessante que parece um olho, né? Não sei se vocês viram. A hora que você bate o Bem primeiro legal. ponto, assim, é um olho, mas a hora que você chega perto, não é um olho, é um ralo de pia, alguma coisa assim, né? Então, quando você muda a forma como você vê a coisa muda, né? Isso é física quântica, né? É. É a teoria lá do observador, né? Bom, então, vamos pro papo, que né, vamos Senão falar, a gente senão o vai povo ficar daqui a aqui. falar, o que é que nós estamos fazendo aqui? É Eu quero mesmo? saber A de gente se dor, perdeu. eu quero Vamos saber de falar um pouco, dor. Rui. Vamos falar um pouco sobre a lateralidade cortical, só para dar uma pincelada assim, para lateralidade cortical. É a minha caneta que eu escrevo, Rui. É o lado da caneta que eu escrevo. A minha Deixa eu falar, motricidade. A Lívia e o Du fizeram uma live sobre lateralidade cortical. É Depois vocês verdade. procuram no Instagram deles É lá. verdade. Nós vamos falar só Top. uma A gente pinceladona. vai dar só. E lá vocês vão ter mais depois lá, sigam a Lívia e Isso. sigam o Du, O que lá Du eles têm e a uma Lívia. coisa bem legal sobre lateralidade. Então a gente vai falar assim, muito raso, né? Exato. Porque é só para ter uma noção do Sim. por que uma pessoa tem dor do lado direito, uma pessoa tem dor do lado esquerdo, né? Isso. Então fala aí, amiga, você tá com a palavra. Obrigada. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender na lateralidade cortical é que eu acho que é legal a gente entender o lado meu, que é o meu lado esquerdo. No lado esquerdo, o hemisfério cerebral esquerdo, está desenhado aqui o centro da ovulação, os hormônios femininos. E do lado direito, o centro da ereção e os hormônios masculinos. Então, vamos dizer que o lado esquerdo é o lado do hemisfério cerebral feminino e o lado direito, o hemisfério cerebral masculino. Quando uma mulher... E isso é definido, gente, no 10º... Nosso pai e nossa mãe namoraram. 17 dias depois que nos fizeram, nos conceberam, celular. 17 dias depois é definida a nossa lateralidade cortical, que tem a ver com aquilo que o clã precisa, com aquilo que o casal tem de necessidade dentro daquele serzinho que está nascendo, né? Então, se a mulher ela vai, vamos dizer, funcionar mais do lado esquerdo do cérebro, ela é dita mulher destra. Se a mulher funciona mais do lado direito do cérebro, ela é dita, olha o meu cotovelo levantando lá em cima, para fazer força. Ela é dita uma mulher canhota. Eu não consigo bater palma com a esquerda aqui em cima, porque eu sou destra de lateralidade cortical. Você nasceu destra, você vai morrer destra. O homem que funciona do lado direito é dito homem destro e do outro lado, homem canhoto. Muito bem, Noeli. Já entendi esse lance. Mas e daí? O que acontece? Deixa eu só dar um... Gente, é importante dizer que não é pelo fato de você ser destro motor ou canhoto motor que você vai ter lateralidade destra ou canhota. É independente disso. Sim, exatamente. E aí, por exemplo, a mulher destra é aquela toda cheia de gracinha. Observa uma foto de uma mulher destra. A cabeça assim, sorrindo, toda graciosa. Gente, aquela mulher que combina tudo com tudo. A calcinha, o sutiã, ninguém tá vendo. Só o marido. Ninguém tá vendo, mas combina tudo com a parte de fora. O sapato combina com o cintinho, a blusinha, tudo. Eu sou exatamente essa mulher destra. A mulher destra é do portão para dentro. Não que do portão para fora. O território. O território do portão para dentro. O ninho é importante para a mulher destra, né? A mulher destra é aquela que faz tudo ao mesmo tempo, que dá conta de fazer tudo, porque tudo está ali e tudo é importante ali dentro da casa dela. A mulher canhota, uma camiseta básica, uma calça jeans básica, uma saia básica,
tá básico e tá ótimo, tá confortável para ela. Ela não combina nada. Gente, eu tenho recebido tanta mulher canhota que eu bato os olhos e falo, nossa, é canhotaça. E é canhotaça, é muito legal. E é muito legal tratar a mulher canhota. Fala, vamos deixar os detalhes mas só para a pessoa entender um pouquinho. É só para a gente saber a questão do lado, porque senão a gente não vai ter tempo de falar. Tá certo. Deixa para a Lívia e o Du. Tá bom, então. Então tá só para falar assim, de que lado que sente mais, o que é mãe, o que é pai, né? Então tá bom. Só para a gente muito bem. Então, resumir. O homem canhoto e a mulher destra funciona do mesmo jeito, o homem destro e a mulher canhota funciona do mesmo jeito. Como que a gente sabe? Batendo palma. Fez força com a mão direita, é destro. Fez força com a mão esquerda, é canhoto. Isso é a lateralidade cortical e é uma das... A principal pergunta que a gente faz no primeiro atendimento é ver a lateralidade cortical. É a primeira coisa que é para a gente entender o óculos que essa pessoa usou para ver a vida. Certo, Pelo menos um dos, né? Exato. Pelo menos um dos, né? Sim, mas e aí falar, então, né, da questão de início. Mas assim, como a gente vai falar de ossos, músculos, tendões, ligamentos, nessa hora é muito importante a gente saber a lateralidade cortical, porque é a partir daí que a gente vai saber se a emoção está vinculada à mãe ou ao filho, ou se está vinculado com o resto da galera lá, né? Sim. Então, como que é que você identifica isso? Muito bem. Isso principalmente com relação aos ossos, com questões de desvalorização, onde, por exemplo, a perna quebra, né? E com relação aos ossos, está intimamente ligada à lateralidade cortical, que é justamente isso. E como que a gente vê os destros de ambos os sexos, o lado esquerdo é mãe e filhos, o direito a galera, sendo que o primeiro da galera é o pai e o segundo da galera é o parceiro, a parceira, né? E no canhoto é o contrário, tá? Mãe e filhos à direita e a galera do lado esquerdo. Certo, Rui? Por isso que é importante quando a gente faz ali a primeira avaliação do cliente, a gente já pede, né? Bate palma. Aí, oi? Como assim? Aí eu, não, preciso fazer um teste com você para saber como é que você recebe a informação externa, como que você recebe o impacto dessa informação, né? Exato. Para saber, porque às vezes você está no meio do papo da pessoa e se pergunta assim, mas como que é seu relacionamento com o seu pai ou com a sua mãe? Aí a pessoa, mas como? Por que você está perguntando isso, né? Porque a gente já conhece os indícios daquilo que está impactando o sistema músculo-esquelético. Vamos falar músculo-esquelético de uma vez, né? Exato. Porque é certo que existem outras questões, né? Sim. Que podem aparecer durante o processo, mas lembre-se que aqui é só algo muito superficial, só para dar uma chance de olhar diferente. A gente, como a Noeli disse, nós não vamos dar aula de medicina germânica, de leis biológicas, é só para ter uma ideia de como... Porque, às vezes, só essas dicas que a gente vai dar aqui, você já começa, então aquela dor que eu tenho no ombro esquerdo, entendi, que tem alguma coisa a ver, né? Porque quando a gente está conversando com o cliente, a gente já está passando essas informações, a gente já vê o olhar dele assim, então aí. É verdade. E já que você falou de ombro, fala aí o conflito do ombro. Manda ver. Conflito do ombro a gente vai pensar aqui na questão, primeiro, da lateralidade, né? Vamos lá falar de um... Na verdade, pode vir em segundo plano, né? Porque a gente pode pensar que em primeiro é o lado que veio esse predador. Pode ser do lado que veio o predador, né? O que é um predador? É tudo aquilo que te ameaça. Então, às vezes, o que você está sentindo ali enrijecido... É porque, vamos falar de torcicolo, por exemplo, né? Às vezes, assim, eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade de olhar para a minha direita.
eu posso ter duas leituras aí, que a gente vai ver tudo no histórico da pessoa. Ou eu recebi um impacto muito grande, eu não quero ver aquilo mais, né? Que aquilo para mim foi muito estressante, ou o meu predador está do lado esquerdo. Então eu tenho que ficar esperto com o lado esquerdo, porque se eu olhar para o direito, ele me pega. Então a gente tem que pensar nesse sentido. E do ombro, uma das conotações do ombro, é você, principalmente relativo a relacionamento, né? É você não se sentir à altura ou não ter cumprido o papel a que você se propôs. Você não se sentir um bom pai, uma boa mãe, um bom parceiro, um bom amigo, porque algum motivo, em algum momento, algum gesto que aconteceu, alguma ação sua que aconteceu, deu abalou o relacionamento, né? Então a gente pode pensar nisso também. Sim. Né? Mas é legal a gente de repente falar primeiro assim, que existe uma diferença entre origem da dor muscular e da dor osteoarticular, né? Vamos dizer assim. Porque enquanto a dor muscular tem uma conotação de impotência, porque é o músculo que nos dá a ação, né? Eu fiz uma ação, ou eu não fiz uma ação precisa, ou eu fiz uma ação que me causou um prejuízo. É isso. Né? É assim, eu levantei a mão naquela hora que não... Putz, de repente eu fui vaiado, eu fui criticado por ter feito um comentário, porque eu levantei a mão para fazer o comentário. Então aquilo, uma impotência eu fiz uma ação indevida, não era o momento de eu fazer aquilo. Então você pode ali sentir alguma dor, e a gente vai falar da questão do nível, né, em que fase que está a dor, a gente precisa falar nisso também para poder entender. Então aí você pode ter aqui uma dor aqui no trapézio, né, no trapézio, de repente ali. Sim, então, eu fiz um movimento e isso me trouxe um prejuízo. Então, a gente observa qual movimento está te impedindo. Que movimento que você não está fazendo com essa articulação? Né? E aí, por exemplo, eu dei um tapa no meu filho e imediatamente após eu ter resolvido essa questão com ele, me vem essa dor. Vem a dor. Porque após eu ter resolvido essa questão com ele, que é uma fase pós-conflitolítica, que é isso que o Rui estava falando, das fases aí. Né? Porque senão a gente vai, senão não vão, talvez não tenham muito entendimento. Mas isso. Assim, de acordo com a nova medicina, toda doença, a gente chama de doença, mas não é, né? Todo sintoma, né? Que ele tem um ciclo, né? Então, eu vou mostrar um esqueminha aqui que eu gosto muito de usar com os meus clientes, que é o mapa da segunda lei biológica, até o esquema da segunda lei biológica. Vou tentar ser mais rápido possível. Não sei se está invertido. Está invertido? Tá invertido? Eu tenho uma certa dificuldade em... Tá. Está invertido? Então, eu não sei como é que eu vou fazer para desinverter, né? Mas vou falar assim, gente, ó, é daqui para lá, tá? É daqui para lá. Então, aqui é a nossa fase de normotonia, onde a gente está lá no dia e à noite. Então, um dia a gente gasta energia, faz tudo o que a gente precisa fazer, tal, desgasta músculo, desgasta tendão, tudo mais. E aí, à noite, a gente entra aqui na recuperação, né? Então, a hora que a gente descansa, a gente vai recuperar as nossas energias e as nossas células que foram... Vamos lá, a fase da troca de célula, tudo mais. Bem assim, superficialmente. Só que aí, a gente está lá no dia, noite, lá, dia, noite, lá. Chega uma hora que acontece aqui o que o Dr. Hammer chamou de DHS, que é aquele evento impactante, inesperado e vivido de forma dramática em isolamento, né? E o que é isolamento? Nessa hora eu não posso falar para ninguém, mesmo que eu fale, a pessoa não vai nem entender, porque ela não está tão... É um negócio tão íntimo, aquilo...
que me causou esse estresse que eu não consigo nem explicar, não consigo nem falar. E aí, a partir daí, o corpo entra num estado de alerta. Essa aqui é o que a gente chama de fase ativa. Ele entra no estado de alerta. Quando a gente fala de músculo, osso, tendão e tudo mais, nessa fase de alerta, esses elementos começam a perder massa, perder células, né? Então é aqui que vai acontecer uma tipo de necrose, né? Mas não uma necrose, um apodrecimento, né? É só uma diminuição de célula, tá? Você pode me interromper se quiser complementar alguma coisa, porque a gente é só uma pincelada. Nesse embrionário que a gente está falando de óvulo... É só nesse tecido só que serve para isso, nesse momento. Isso. Nesse momento, essa fase tá? é aquela fase que a gente está vivendo o conflito, está no hiperestresse. É isso. Aqui é a fase que você está malhando na academia. Isso, é isso. Aí, de alguma forma, isso se resolve, ou se resolve com o tempo, ou você deixa para lá, ou você cai numa consciência de que aquilo não serve mais para você, esse conflito de desvalorização ou de impotência, né, que impacta diretamente ossos e músculos e cartilagem e tudo mais. E aí, o corpo vai entrar, lembra que aqui é no sono, ó, o corpo vai entrar numa fase aqui de recuperação. Né? Eu não queria falar coisa muito assim. Parasimpaticotonia. Né? Então, é aqui em que o corpo vai começar a reestruturar tudo aquilo que foi necrosado nesse momento. Então, aqui começa a fase inflamatória. Dor, ardor, rubor, né? Então, edema, inchaço. Começa aqui por quê? O corpo está mandando líquido, está mandando sangue para aquela área para poder recompor tudo aquilo. Por isso que quando a gente fala que eu senti a dor porque passou o conflito, por isso que a dor está aqui, ela está uma dor de recuperação. Aqui você está malhando na academia, aqui é o dia seguinte, que você parece que foi atropelado por um trator. Só que nesse momento aqui, lembra que a Noeli falou que quando a gente tem um impacto emocional, acontece no nível de psique, cérebro e órgão. No cérebro fica uma marca também, né? Existe um mapa cerebral onde a gente faz aqui toda essa pesquisa, e ali naquele ponto, foi ali no ombro que você sentiu que não estava à altura de ser aquela pessoa que você achou que era o pai, mãe, sei lá. Então ali, na parte que faz no cérebro, onde tem o comando daquele órgão, daquela parte do seu esqueleto ali, vai criar uma marca também, como uma pedrinha quando a gente joga na água e fica aqueles círculos concêntricos, aquela marca ela é física no cérebro. Então, nesse momento, começa também a ser mandado água para lá para reparar aquele ponto, né? Só que o cérebro não é burro nem nada, o corpo é obra-prima de Deus, né? Ele funciona perfeitamente, apesar da gente ter... O que estraga o corpo é a cabeça, né? Mas assim... Aí o corpo está ali. Aí chega uma hora que está começando a encher muito de água aqui, aquele buraquinho ali no cérebro, o corpo fala assim, opa, peraí, vamos parar, porque se a gente continuar com isso vai dar ruim, para não falar outra palavra, vai dar ruim, né? Aí o corpo dá um pico de estresse aqui, para lembrar o estresse, um pico de simpaticotonia, para parar isso que está acontecendo aqui. Nesse momento aqui, que começam as ites, as inflamações, né, das ites, então ali a tendinite, a bursite, a artrite, né? E aí acontece aqui o pico para poder vazar essa água daquela parte do cérebro, senão vai acontecer ali um estrago que vai causar um rompimento de sinapse, né? E ali, então, o edema que está causando no órgão também, porque se está inchado tem edema, ele vai começar a vazar e vai começar a sair esse líquido para fazer uma cicatrização.
lembrando que nessa hora aqui, ó, se for um músculo, por exemplo, pode ser que você tenha ali uma cãibra, que é o tipo te empurrar para pegar no tranco para você sair dessa fase e entrar na fase de cicatrização. E aí, então, na fase de cicatrização aqui, depois disso começa de novo a normotonia e vida que segue. A fase fibrótica, né? Que é onde a gente encontra, por exemplo, a artrose. Artrose. Né? A diferença da artrite para artrose. A artrite está na fase PCLA, nessa primeira fase que o Rui explicou, e a artrose na outra fase. Porque ela já cicatrizou. Aonde, mas é importante. Sim. Diga. Aonde acometeu, da onde começou, né? É importante a gente saber para saber o caminho que o corpo fez, né? Exatamente. E é onde dá a especificidade daquilo que as pessoas viveram, daquilo que você viveu. Né? Mas aí você pergunta para mim, mas por que eu tenho artrite há 30 anos? Porque você vem aqui, ó, vem, o corpo fala, vamos parar com isso, você, não, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Por quê? Não é consciente isso, tá? É porque você está ainda lembrando de tudo isso que aconteceu aqui. E você fala, já passou. Não passou não, ainda tem isso. Já passou. E aí vira uma dor crônica. E aí, se você está numa fase de que ele vai quase entrar na cicatrização, ele já começa a deformar, porque ele manda a célula para recompor, perde célula, e às vezes manda mais célula do que você perde, aí você cria ali as deformidades, por exemplo, da artrite, né? E outras coisas mais aí que vão aparecendo no caminho, tá? O que mais? Eu acho que... Gente, vamos ver aqui, tem alguma dúvida? A Alessandra, oi, Lelê. Deixa eu ver, a Josi saiu. Leila, oi, Leila. Alessandra Zuccarelli. Bom, acho que ainda não tem ninguém com dúvida ainda. Não. Mas, gente, se a gente não conseguir responder a dúvida de vocês podem mandar para a gente no direct, tá? Porque não está rolando, eu não sei por que no raio não está rolando aqui os letreiros. Mas aí vocês mandam para a gente no direct. Então, que mais dorzinha a gente pode falar? Aí? Sabe, Rui, que eu recebi a semana passada, inclusive, 3 casos. Assim, antigamente eu basicamente tratava só dores articulares e coluna e papapá. De uns tempos para cá, com todo esse conhecimento, mudou isso. Mas achei interessante a semana passada. Eu recebi 3 casos muito parecidos e eu vou dividi-los com vocês. A dor acometendo a região aqui. Eu vou até levantar para vocês verem. Aqui. Tá. Mais ali para lombar. Mais assim, mais para lateral. Lateralizada. Isso. Lateralizada. Isso. E aí, bom, pelo conhecimento que a Ana traz, se atente à vesícula. E aí, bom, rastreando, resumindo tudo isso, e fui rastrear, porque a gente, com conhecimento do biomagnetismo, eu falei, eu preciso, porque não tinha diagnóstico. A primeira pessoa foi no médico, fez ressonância e não tinha nada, porque o médico fez ressonância da onde? Da coluna. Da lombar. Da lombar. E não tinha nada na lombar. Eu falei, que legal, não tem nada na lombar. Vamos ver onde está. E aí, bom, fui perguntando para o corpo quais os tecidos embrionários, mesoderma novo, esse tecido, né, que a gente está conversando aqui hoje. E aí estava justamente na torácica. Torácica é falta de coesão no clã. Estava do lado direito, beleza, está impactando ali a vesícula, mas não tinha vesícula impactada. Eu perguntei para o corpo e nos 3 casos não tinha vesícula impactada. O que tinha era um acometimento
meridiano da vesícula, que consta ali uma irritação, enfim, medicina tradicional chinesa. E aí, eu perguntando, vou falar um pouco a respeito desse primeiro cliente, e era uma questão justamente com uma nora, onde essa nora está afastando o filho desse clã. Então, vocês percebem a falta de coesão do clã onde estava, né? E estava cometendo um homem destro de lateralidade cortical e o lado direito, justamente. Então, o que eu fiz? Eu impactei com os ímãs nos focos de Hammer e tratei a vesícula com acupuntura, fiz uma misturada, levei luz no inconsciente dele, mostrando que aquele caminho que o corpo fez foi por conta, e existia um programante, né? Tratei tudo isso e é vida que segue. Saiu tinindo. E curiosamente, isso, né? Curiosamente, eu recebi isso, foi no meio da semana, curiosamente, mais 2 casos exatamente com conflitos parecidos e também com programantes, né? Então, explicando que uma coisa, e é uma coisa assim, que na maioria das vezes, onde tem a dor não é onde está o problema. Não é. Então, eu acho... onde está refletindo só, né? Só está refletindo ali, né? A hora que os médicos entenderem como perguntar para o corpo. Vamos fazer o intensivo. Não é? Como perguntar para o corpo. Isso seria tão legal, né? A gente trabalhar junto com a medicina, né? O cliente só ficaria no lucro. No lucro, exatamente. É uma coisa que... Outra coisa que aconteceu a semana passada que eu atendi também, que eu acho legal a gente trazer essas práticas. Coisas práticas, né? Sim. Exatamente. E aí, já explicando uma patologia de uma fase ativa, um entorse de tornozelo, né? Então, entorse do tornozelo, o que aconteceu? Ali os ligamentos ficaram frouxinhos, a articulação toda frouxinha, ou seja, houve uma necrose ali. Para quê? Por quê, primeiro? Porque a pessoa não sabia se casava ou comprava uma bicicleta. O tornozelo é ali onde a gente tem a direção. Então, quando eu não sei que caminho eu tomo, ou qual o melhor caminho que eu devo tomar, o que vai me acometer? O tornozelo. Pode acometer outra coisa? Pode também, mas o tornozelo é ali, né? É tão engraçado porque eu fico lembrando de mim, né? Porque aconteceu comigo isso, né? Sim, aconteceu comigo também. Outro dia eu pisei num buraquinho desse tamanho, ó, e torci meu pé. Na época em que eu estava começando a pensar em me aposentar. Eu estava naquele papo, me aposento, não me aposento, me aposento, não me aposento. Aí fui lá e pisei no buraquinho, fiquei 2 semanas engessado com o pé torcendo. Sim, sim. E como fazer isso, gente? O que a gente pode fazer? Decida. Saia do tanto faz e decida. Eu vou dar um exemplo, o Rui deu dele, eu vou dar o meu também. Assim que eu saí de São Bernardo, que eu estava trabalhando numa casa aqui, na minha casa aqui em São Bernardo, e terminei a reforma em Santo André, fui ocupar o meu espaço lá, aqui de contas ainda a pagar. Eu vi uma loja que eu adoro, de roupas. Estava lá uma placa gigante. Liquidação. 70% de... Aí eu falei assim, vou, não vou, porque é um perigo eu ir lá. Vou, não vou. Cheirou mal, inclusive. E aí, o que aconteceu? Pá! Mas eu dei-lhe uma virada. Eu falei, eu decido ir, e fui. E decidi comprar uma roupa que era para inaugurar o meu espaço. E foi top. Eu não tive uma dor. E dei uma virada que, se não fosse a parede...
eu tinha me esborraçado no chão. É isso. Isso é uma dor de fase ativa. Você estava vivendo, eu estava vivendo, o Rui estava vivendo um conflito agora, naquele momento. Certo? É muito legal, né? É sensacional. Então, o que a gente pode falar, então? Porque, assim, dentro do meu dia a dia, eu tenho percebido isso, né? E acredito que muita gente aqui vai se identificar com isso. Que as maiores incidências de dor de cabeça, primeiro, né? Cervical e lombar. São os que eu mais recebo lá na clínica, né? E aí, se a gente for falar um pouco de dor de cabeça, o que dói não é o cérebro, tá, gente? O cérebro não dói, não. Porque a cabeça também tem músculos, apesar de ter pouquinho, né? Tem ossos. Os ossos, se você pode não acreditar, mas no nosso crânio temos articulações também, né? Que são as fissuras lá. E o músculo? E as suturas, fissuras, né? E tem músculo, tem nervo, sim. Né? E o que dói? Isso tudo, e o que dói, então, aqui é essa parte, não é o lá dentro do cérebro. É o músculo, né? Que dói. É o músculo, tudo. Então, quando a gente fala de dor de cabeça, a gente tem que se reportar. Primeiro, vamos pensar assim, bem assim, quando a gente vai procurar a dor, primeiro a gente vai procurar qual é a função daquele órgão que está doendo. Né? Então, para que você usa a cabeça? Além de para usar esse corte assim, para pintar o cabelo bonito, você usa a cabeça para pensar, né? Para ter ideias, para ter opiniões. Então, a dor de cabeça, quando ela começa a pulsar, lembra que naquela fase o sangue vai para lá para ajudar a melhorar tudo, para repor? É porque você já passou do conflito, você já saiu daquela parte. Eu me lembro muito bem que quando eu trabalhava na empresa, eu tinha dores de cabeça toda semana. Que dia? No sábado. Por quê? Né? Que eu acordava com a minha cabeça, parecia que tinha um martelo enorme na minha cabeça. Porque eu passei a semana inteira tentando achar saídas para os projetos, às vezes não me sentindo inteligente o suficiente para poder cumprir com aquilo. Né? E quando eu chegava no sábado, então, e que eu relaxava e falei, hoje eu não preciso mais pensar naquilo, em nada, pronto, era a cabeça. Oba, então vamos lá repor tudo isso que nós gastamos nessa... Passava o sábado inteiro de cama com dor de cabeça, né? Sim. Então... E era uma dor de cabeça frontal, Rui? A minha dor de cabeça era generalizada, porque ela tinha ali conflitos intelectuais, conflitos morais, de princípios, né? Porque de os princípios são nas laterais, né? Sim, aqui a intelectualidade... só na nuca nem tanto, mas era mais lateral e frontal mesmo. Né? Na nuca são nossos medos, as nossas inseguranças, né? Mas era mais assim mesmo, era conflito intelectual e conflito moral dos meus princípios, meus valores, que às vezes não batiam com aquilo que eu precisava fazer. Né? Então, quando a dor ela é como se estivesse apertando, como se você tivesse um capacete, aí você pode pensar que você está vivendo o conflito naquele momento. Sim. Mas se ela é pulsante, sim, você já viveu. Então, em vez de olhar o que está acontecendo agora, o que aconteceu antes? Então, toda a dor músculo-esquelética, ela vai acontecer, grande parte dela, né? A gente não pode esquecer do periósteo ali, né? Mas a grande parte dela vai acontecer depois que você já solucionou o problema, de alguma forma. Lembra, ou você deixou de lado, ou você resolveu mesmo. Então, quando a dor vai e volta, é porque você está toda hora enfrentando aquele mesmo conflito. Exato. Fala um pouco de cervical, então. Vamos lá, na segunda... Beleza, dor de cabeça zerou, então, né? São as impotências. Apertou, pensa. Eu não estou dando conta do que na minha intelectualidade, o que está
contra os meus princípios e as inseguranças. Dor de cabeça é isso, basicamente. Cervical. Basicamente, tá, gente? É superficial. Lembra que é superficial aqui, não é nenhum curso de leis biológicas. Curso de leis biológicas eu indico Ana Pessotto. Tem outros? Tem outros. Eu indico Ana Pessotto. Tem outros, mas eu indico Ana Pessotto. Tá bom, vamos lá. E aí vem a cervical. A cervical. Ai. Eu tive que me dobrar isso, eu tive que dar nuance a isso, eu me senti submissa, eu não dei conta de... Não é coerente para mim. Eu não queria, mas eu não tenho outra coisa a fazer. Eu tive que abaixar a cabeça. Que eu tive que abaixar a cabeça para isso. E aí, vai doer o quê? Só pode doer a cabeça e também... o joelho que tem, a mesma pelinha daqui tem aqui atrás do joelho, e inclusive, doutor, isso daqui é da microfisioterapia, a pele que tem aqui na cervical tem atrás do joelho também, e coincidentemente, doutor Hammer colocou o mesmo conflito, joelho e cervical, eu tenho que me dobrar isso, eu não tenho outra coisa a fazer, mas isso não é coerente para mim. Eu não tenho poder para não fazer isso, né? Eu não tenho outra coisa para fazer que não isso. Né? Me submeter. Aí, eu tenho que abaixar. E aí, vai abaixando. Eu recebi uma vez, faz bastante tempo isso, uma pessoa, uma senhora, que o pescoço dela era assim, ela não movia lado nenhum, só assim. Era o máximo da submissão ali. C7 arrebentada em todas as... Né? E eu estava numa espondilite aquilosante o negócio aí. É uma coisa bem tadinha. Tadinha. E foi tão antigamente que eu não dei conta de... Melhorou, você não sabia, né? Não. E era isso que me chamava muita atenção às vezes. Eu recebia casos que pareciam tão sérios, eu falava, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? E a pessoa saía me chamando de mãos de fada, né? E aí vinha um caso, eu falava, vou tirar. A pessoa voltava, e eu não dava conta disso. E aí tá a explicação. Se você não vira a página desse conflito, se você não muda a tua visão, né, diante desse conflito que você passou, o conflito vai ficar ali. A dor vai ficar ali. Você pode criar ali os atenuantes, né, os anti-inflamatórios, os não sei o que lá, analgésico, mas se você não for na causa, você vai só ficar enxugando gelo. Exatamente. Né? Exatamente isso. E aí, falamos da cervical? Podemos passar para a lombar? Vamos para a lombar, então. Fala aí que eu estou vendo aqui se tem alguma pergunta, enquanto isso você pode ir dizendo aí da lombar. Muito bem, a lombar. Gente, a gente está sempre falando de maneira geral, tá? A lombar, ela traz uma conotação aí junto com um quadril de oposição, de grandes responsabilidades, de grande peso, né? E quanto mais para baixo... Meu celular está querendo cair aqui. Não caia, não caia. Não, mas ele está querendo cair. Vou segurar delicadamente. E aí, quanto mais para baixo, maior a conotação sexual, né? L5 ali, ela traz um conflito, a L5S1, ela traz um conflito sexual. Né? E vamos falar... Desvalorização, né? Isso. E vamos falar que a sexualidade é um dos maiores medos do ser humano, né? Então, de repente... e a sexualidade... eu já atendi uma pessoa que, olha o que aconteceu. O pai dela falou para ela que ele não ia no médico que ela tinha marcado, porque ela ia dar um remédio e ele não ia mais funcionar. Isso foi impactante para ela. E adivinha do lado, né, de quem que estava doendo?
e foi, né, foi uma situação bem interessante, né? Foi só levar a luz nesse inconsciente e ela saiu sem essa dor, que foi bem bacana. Mas traz essa conotação dessa dificuldade com essa sexualidade. Né? Questões de desvalorização, até abuso, né? Abuso é muito ligado para essas questões de quadril, pelve, lombar, né? A questão de abuso, sexo sem consentimento ou abusivo, sodomização. Isso. Né? E as responsabilidades, né? Aqueles momentos desestabilizantes também pega aí. Aí é mais para cima um pouquinho, né? Mas é um pouquinho mais da lombar, mais longe do sacro, né? Mais longe do sacro. Quanto mais porque ali porque eu tenho tanta responsabilidade e às vezes eu não tenho apoio para poder suprir para poder cumprir com aquelas responsabilidades. É tudo nas minhas costas, né? Sim. Então eu sinto ali uma desvalorização impotente de cumprir tantas responsabilidades sem apoio. Então isso aí vem aí um pouco das... Exatamente. Amiga, já está dando a nossa hora, meu Deus. Não creio. É muita coisa para falar. Vamos falar de deslocamento? Vamos dar uma pincelada? Vamos lá. Pabola, deslocamento? Vamos. Eu acho que é legal falar um pouco do quadril, daquela questão do quadril e fêmur também, né? Da questão de estar no embate, estar ali, né? Segurando as pontas, né? Tentando confrontar, né? Tentando se manter em pé, segurando a onda. Isso, né? aí. Então, o quadril é toda essa oposição, né? Que também, às vezes, tem até uma ligação com questões de diabetes também. Diabetes, exatamente. Hipertensão, né? Então, tá vendo que as coisas não dá pra gente olhar assim, é o joelho, tá. Não, mas você vai ter que ver o histórico da pessoa, toda uma conversa, saber de várias questões, como que ela nasceu, como que ela cresceu, para a gente poder. Por isso que assim, é só uma pincelada para vocês verem que existe uma forma. Porque como a Noeli disse no começo, você chega lá e fala, isso é emocional. Tá, mas e aí? Emocional da onde? Com a gente, você consegue saber o emocional aonde. Porque a gente vai mapear tudo isso e vai te dizer, olha, isso aconteceu em X tempo, quando você teve X episódio com fulano, com ciclano, com lá, né? Exato. De uma forma abrangente, é isso que a gente fala. Mas isso numa sessão só? Lógico que não, né? Você está 30 anos com dor, você vem numa sessão e quer que a gente, muitas vezes o resultado em uma sessão. Muitas vezes. Exatamente. Mas isso não é uma promessa. Não. Porque depende de como você vai receber essa informação. Exatamente. Eu tive um caso semana passada, deixa eu até falar sobre isso, a questão do ombro, né? Que a pessoa, né, destra, o ombro esquerdo, né? E tinha questões com a mãe, onde ela tinha que falar algumas coisas para a mãe, e ela falou assim, mas eu, como filha, eu não posso falar isso. Olha lá o papel de filha, e ela não podendo, né, fazer. Aí fizemos o trabalho que tinha que fazer, né? Inclusive, eu faço, além da conversa terapêutica, eu boto na maca para impactar os ímãs, né? E aí, na outra semana, eu sempre faço um follow-up, né? Uma ligação ou uma mensagem para saber como a pessoa está. E aí, durante a semana, assim, tomei melhor, nossa, eu estou sentindo menos dor. Aí, no domingo, eu resolvi mandar uma mensagem. No domingo, não, na outra segunda-feira, eu mandei uma mensagem para ela. Ela falou assim, eu acordei sem dor nenhuma. Eu até resolvi fazer faxina na casa. Fui lá, lavei o quintal, e fiz o que, fiz faxina. E aí, à tarde, eu senti um pesozinho, mas não era dor, era um peso, né? Mas a dor que tinha cessou, praticamente zerou a dor. É lógico que eu dei uma bronca, né? Falei assim, você está em fase de recuperação e está aí, né? Vai com calma, senão
você acaba lesionando alguma coisa, porque tá em processo de Tá de um inflamação e processo. desinflamação. Exato. E foi uma sessão, É. entendeu? Foi Mas uma quando a sessão. pessoa, eu acho, Rui, e eu posso estar enganada, tem pessoas, e eu tenho alguns clientes, sabe, tubo rígido? Sabe aquela pessoa rígida? Aquela Poste. pragmática? Essa pessoa, ela é difícil de mudar o óculos. Sim. Por Né? mais que você fale, é uma que ela também pode estar, né, com o que a gente chama de constelação cerebral, né? Ela não consegue enxergar, não é porque ela não quer, é porque ela não pode. Sim, mas eu percebo nos rígidos, pela minha experiência desse tempo e analisando as pessoas que tiveram pouco Resultado. progresso e num prazo mais longo, que são pessoas que demoram mais tempo para atingir um estado favorável de recuperação desses sintomas, que são pessoas mais Rígidas. do tubo rígido. São pessoas mais pragmáticas, são aquelas pessoas que você olha a coluna, aquela coisa reta assim, ó, sabe? O peito estufado, ombro rígido. Exatamente. Aquela presença do pai ali, né? Que quando você para e pensa, nossa, mas está doendo a minha coluna inteira. Uma pessoa dessa, a primeira coisa que a gente vai perguntar é qual é a tua relação com o teu pai? Né? Porque a coluna é o mastro da gente, o mastro da nossa casa, quem é? O pai. Né? E se essa coluna inteira está doendo, de repente, será que essa pessoa está esperando até hoje um reconhecimento desse pai? Está esperando esse pai olhar e falar, poxa filha, poxa filho, como você é especial para mim, como você é sensacional. E aí a coluna vai doer e a coluna vai sentir toda. Isso quando você leva para o consciente da pessoa e a pessoa fala, uau, entra, né, Rui? Entra de uma tal forma, né? Que... Tipo assim, você me conhece? Quem te contou? É muito legal, né? É muito legal. É sensacional. Gente, eu acho que assim, pelo tempo que a gente tem, eu sei que o Insta não corta mais, mas depois a gente não consegue postar. Né? E fica cansativo também. Cansativo. Então, aí, fica novamente o convite para vocês. Né? Se quiserem nos mandar direct com suas perguntas, não deu para a gente ver aqui as perguntas. Se vocês, por favor, mandem para a gente no direct ou na postagem mesmo. Né? E a gente vai responder ali, lógico, que dentro de uma linha muito superficial, porque a gente precisa saber a sua história para a gente poder entrar num nível mais profundo. Né? Mas é assim, é só uma bandeirinha, só pode ser alguma coisa relacionada a isso. Tá bom? Sim. E se for dor articular, saiba, são as suas impotências e desvalorizações. E autodesvalorização também. Eu não consigo, eu não posso, eu sou nada, eu não sou nada. Se desconsiderar, né? Eu me desconsidero enquanto filha, enquanto mãe, enquanto esposa. E aí vai doer o ombro mesmo. Né? Tá bom? Tá bom? Querida, Deus abençoe. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Isso aí, né? Muito obrigada, pessoal. Muito, espero que a gente tenha trazido alguma informação que para vocês seja relevante e que seja útil para vocês também começarem a dar uma olhada diferente para essas dores que vêm acometendo. Estamos aí à disposição. Noeli está ali no... fala aí, Noeli, o seu arroba. Meu arroba NB Terapias Integrativas. Isso. Que é o nome da minha clínica. E que é em Santo André. Ali perto ali do Carrefour da Homero Tom ali. Isso, do Shopping Atrium. A Shopping Atrium. E eu estou ali perto da Avenida Firestone, né? Perto do Hospital Santa Helena, também ali no bairro Silveira. Isso, então estamos à disposição.
Equilíbrio Essencial Oficial aqui no Instagram. Muito obrigado Legal. a todos. Um grande beijo, uma Beijo. ótima tarde e um ótimo final de semana. Beijo, Rui. Obrigada, Amiga, amor. tchau. Tchau.